Vamos então para a palavra de Deus. Agora sim convido os irmãos para o texto da exposição da doutrina da palavra de Deus nesta noite. Para isto, peço que os irmãos vão até o livro de Mateus, capítulo número 14. Começando a leitura no verso 22 e terminando no verso 33. De 22 até 33. Glória a Deus. Esse barulho de Bíblia é maravilhoso, gente. Não tem barulho mais bonito que esse. Mateus capítulo 14, versos 22 até 33. Vamos lá então? 1, 2, 3. Amém. Podemos assentar, meus irmãos. Antes de iniciarmos, eu quero apresentar com grande alegria o servo de Deus, pastor Luiz Antônio. Pastor Luiz Antônio é pastor, servo de Deus, servindo ao Senhor na igreja Quadrangular. Ele é bem-vindo aqui, gente? Amém. Vai ganhar um abraço aí do Naésio. E a igreja louvando a Deus por ele. Muito bem, é amigo do Naésio. Muito bem. Queridos irmãos, lá no Jardim do Éden, quando o ser humano decidiu se afastar de Deus para dar ouvidos à serpente, foi uma escolha muito ruim, uma péssima escolha. Isso desencadeou a grande tragédia humana, que nós aprendemos chamá-la de pecado. Pecado é a desgraça da humanidade. A primeira coisa que o inimigo plantou no coração do ser humano depois de haver pecado foi o medo. Estão comigo? A primeira coisa que o inimigo plantou no coração do ser humano depois do pecado foi o medo. E em consequência do pecado que foi instalado,
este medo tomou as proporções de levar o ser humano às piores situações da vida. Por quê? Quando o coração é tomado de medo, todas as demais ações são feitas calcadas, alicerçadas ou estribadas no medo. Tem gente que mente por medo, tem gente que rouba por medo, tem gente que mata por medo, tem gente que se corrompe por medo, medo de ficar sozinho, medo de ficar triste, medo de ficar, de perder tudo, medo, e o medo vai tomando conta. Tem gente que adianta seus atos pessoais de casamento, porque tem medo de ficar sozinho e daí por diante. Sempre o medo está naquela conjugação dos problemas humanos. E lá no livro de Romanos, capítulo 1, verso 25, está escrito que os homens mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Criador nosso que é bendito eternamente. Então, quando qualquer pessoa honra e glorifica mais e serve mais qualquer criatura, seja quem for, mais do que a Deus, está entrando num problema bastante grave. E de novo, isto também é feito por medo. Medo de perder, medo de não ser lembrado, medo de nunca chegar a lugar nenhum, e aí arruma as suas confusões. Ocorre que Deus, quando criou o ser humano, desejou e deseja conviver com o ser humano por toda a eternidade. E isto requer do ser humano, das pessoas, que as pessoas amem a Deus, mas amem a tal ponto de escolher Deus no lugar de ficar com as ofertas do inimigo. Se não for assim, não poderá viver com Deus na eternidade. Mas o homem peca, e o homem erra, e o homem falha, e o homem entra em transgressão, e o homem entra em coisas muito complicadas, a ponto de justificar legalmente ou dar legalidade ao pecado. A isso a Bíblia chama de iniquidade. Então há uma gradação, e nesta gradação as pessoas vão se envolvendo cada vez mais com o problema. Mas ninguém pega Deus de surpresa. Deus é onisciente, Deus é onipotente, Deus é onipresente. E por conta disto, antes de fazer o mundo, antes de o mundo existir, Deus preparou um meio de redenção para o homem que ele iria fazer a partir do mundo que ele iria fazer. Por que eu sei disso? Porque está escrito no livro de livro de Pedro, primeira carta, capítulo 1, verso 20. Dá uma olhada. Veja a partir do verso 16. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Agora leiam aí,
Então, o sangue de Jesus, daquele cordeiro, foi conhecido antes de existir mundo. Então ninguém pega Deus de surpresa. Está claro aí, gente? Ele criou o homem, sabendo que o homem faria as asneiras que fez, mas ele providenciou a redenção deste mesmo homem, feito por Deus, e que Deus sabia que iria fazer um monte de bobagem. Está claro aí? Ok. Ocorre que a gente precisa se perguntar o motivo de Deus fazer isto. E nós chamamos um dispositivo que Deus colocou em nós de decisão, livre juízo ou livre arbítrio, por uma razão. Deus não quer com ele quem não queira ficar com ele. Simples assim. Entendem? Sim ou não? Sim. Ok. Então, por que Deus não criou a gente com um dispositivo que impedisse a gente de pecar? Bom, é que para amar, a gente tem que ter a faculdade ou a capacidade ou o direito de não amar. Só ama de verdade aquele que, podendo não amar, decide pelo amor. Entenderam bem? Sim ou não? Sim. A isso nós chamamos de livre-arbítrio. E Deus não fez a gente sem isto. Mas Deus não fez os anjos? Fez. Vai no livro de Jó, capítulo 4, verso 13 a 19, 18, por ali. Entre pensamentos de visões da noite, quando cai sobre os homens o sono profundo, sobreveio-me o espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Então, um espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos da minha carne. Parou ele, mas não conhecia a sua feição. Um vulto estava diante dos meus olhos, e calando-me, ouvi uma voz que dizia: seria porventura o homem mais justo do que Deus? Seria porventura o varão mais puro do que o seu Criador? Leia agora. Deus encontrou loucura nos anjos. Deus encontrou loucura nos anjos. Vocês se lembram que uma terça parte dos anjos, está escrito no Apocalipse, capítulo, acho que é 13, foi arrastado pela cauda do dragão. E também no Apocalipse está escrito que aos anjos, no livro de Judas está escrito, que aos anjos que não guardaram o seu principado, Deus os reservou em cadeias eternas. Então tem anjo que teve problemas. Livro de Judas, vai lá, capítulo 1, verso 6. Aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Então, Deus não fez a gente como anjo. A Bíblia diz que nós fomos feitos menor, um pouco menor do que os anjos. E o próprio Senhor Jesus, quando veio para este mundo, veio em carne humana, um pouco menor do que os anjos. Se os anjos tiveram isso, imagine os homens, os seres humanos, nós todos. Mas ninguém pega Deus de surpresa. E como nós acabamos de ler no livro de Pedro, antes de Deus fazer o mundo, Ele já preparou a redenção do homem que Ele faria
com o pó do mundo que ele ainda ia criar. Entenderam bem? Eu acho que você devia glorificar Deus. Então, no curso do tempo, glória a Deus, no curso do tempo, Deus, que nos ama muito, trabalhou para que a gente entendesse o resgate. Porque se o homem acaba de pecar no Éden, e Jesus morre pelo homem, o homem ia ficar ali todo feliz, graças a Deus o Senhor me resgatou, mas não ia entender nada. Então, no curso do tempo, Deus vem projetando no ser humano a tragédia do pecado, a consequência do pecado, o custo da redenção do pecado, e depois do custo da redenção do pecado, como é o nosso comportamento diante do Redentor. Entenderam bem? Pois bem, Deus enviou Jesus ao mundo, seu Filho unigênito. Para quê? O que Jesus veio fazer aqui? Qual foi a razão dele vir aqui? Jesus veio aqui para morrer. É isso? É. Quem falou isso? Ele. Eu sou bom pastor da vida pelas ovelhas, eu as conheço, elas me seguem, eu sou bom pastor, conheço as minhas ovelhas, dou-lhes a vida eterna, nunca hão de perecer, ninguém as arrebatará da minha mão, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, tenho o poder de dar a minha vida, tenho o poder de tomá-la, este mandamento eu recebi do meu Pai. Qual o mandamento? De dar a vida. O que ele veio fazer aqui? Morrer. Para quê? Para nos resgatar. Como é que eu sei disso? Hebreus capítulo 2, verso 14, verso 15. Visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele Jesus, participou das mesmas coisas. Que coisas? Carne e sangue. Para quê? Para quê? Para quê? Pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então a vitória de Jesus foi a morte de Jesus. Entenderam bem? A morte de Jesus foi a vitória. Está assustado? O diabo nunca quis que Jesus morresse por nós. É mentira aquela historinha de que teve carnaval no inferno quando Jesus morreu. Jesus derrotou Satanás na sua morte. Qual foi o primeiro pecado do ser humano? Desobediência. Esse foi o primeiro pecado. Como é que se conserta a desobediência? Com a obediência. Achado na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a forma de homem. Achado na forma de homem, humilhou-se até ser encontrado na forma de servo. E achado na forma de servo, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Para que nos salvasse. E por esta razão, Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão no céu, na terra e embaixo da terra. É isto. Agora volta lá em Hebreus 2, 15. Volta no 14, só o final. Para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, vírgula. E livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Quando a pessoa é dominada pelo medo, ela é sujeita a ser servo, escravo de alguém. Entendem isto? Livro de Gálatas, capítulo 5, verso 1. Estai, pois, firmes na
liberdade. Quem vive com medo não tem liberdade, ele é sujeito à escravidão. Levanta a mão aí e diga: eu sou livre, graças a Deus. Diga: ainda bem que eu aprendi que sou livre. Entenderam? Bom, no livro de Colossenses, capítulo 1, verso 12, dando graças ao Pai que nos fez responsáveis, idôneos, pé no chão, equilibrado, cabeça no lugar, para participar da herança dos santos na luz. Ele, Deus, nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é imagem do Deus invisível. Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele, Jesus, foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, coisas que são visíveis, coisas que são invisíveis, sejam estas coisas tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele, Jesus, e para ele. E ele, Jesus, é antes de todas as coisas, e todas as coisas só conseguem permanecer, continuar por ele. Entenderam bem? E ele, Jesus, é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio e é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Por quê? Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse em Jesus. O que havendo por ele, por Jesus, feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. E vocês também, que em outro tempo eram pessoas estranhas, eram pessoas inimigas no entendimento, pelas vossas obras más, agora contudo ele vos reconciliou. Reconciliou aonde? No corpo da sua carne, pela morte, para perante ele, Deus, vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Então, o que Jesus fez por nós foi para nos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Mas o medo não deixa. E o medo é um agente para a destruição da confiança, da fé em Deus. Entenderam bem? Sim ou não? Então a primeira coisa que o inimigo plantou no coração do homem, depois de havido o pecado no Éden, o medo. E é disto que a gente precisa se livrar. Entenderam bem, gente? Bom, para que a gente vá para o céu, a gente só pode ir se tiver reconciliado com Deus. Se não tiver reconciliado com Deus, não vai. Tem um hino antigo do coral, reconciliai-vos já, é ordem que nos deu, reconciliai-vos já com Deus. Vocês lembram desse hino? Quem lembra desse hino aí? Só uma? Misericórdia. 2, pelo menos. Reconciliai-vos já, é ordem que ele deu. Reconciliai-vos já com Deus. Sem a reconciliação com Deus, a gente não pode morar na casa de Deus. Só podemos morar na casa de Deus reconciliados com Deus. Não dá para morar na casa dele brigado com ele. Entenderam bem? E a gente só pode reconciliar com Deus por causa do sangue de Jesus. Está claro aí? Sim ou não, gente? Sim. Ok. Vai de novo lá no livro de Judas. O livro de Judas é o penúltimo livro da Bíblia, colado com o Apocalipse.
bem colado, grudado com o Apocalipse, está o livro de Judas. Capítulo 1, verso 20. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos, vocês tratem de se edificar a vocês mesmos, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, salvai alguns arrebatando-os do fogo, tenha misericórdia deles, com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Ora, há aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar, e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. Então veja, quem tem a faculdade ou o direito de não amar, mas decide, escolhe, apesar das suas fraquezas, amar a Deus mais do que ama o mundo, esta pessoa poderá morar com ele na sua casa. Entenderam bem? Sim ou não? Esta é a razão do tal do livre-arbítrio. Você pode decidir por Deus, ou não decidir por Deus. Faz assim, ó, DDD. Decisões decidem destinos. Fala de novo. Deus disse: eu coloco diante de vocês dois caminhos. Se eu puder aconselhar, o conselho é: escolha a vida para que você viva. Mas tem dois. Deus falou isso. Entenderam bem? Sim ou não? Ok. Como todos nós sabemos, a gente só pode amar a Deus porque Deus nos amou primeiro. A gente não tem a capacidade de amar a Deus por nós mesmos. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 14, está escrito: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, passem a viver agora para aquele que por eles morreu e ressuscitou. É por isso que Paulo diz: não vivo mais eu, agora Cristo é que vive em mim. E a vida que eu agora vivo, eu a vivo na fé do Filho de Deus, que se entregou por mim. Então, nós só podemos amar a Ele porque Ele nos amou, e nós só podemos nos entregar a Ele porque Ele se entregou por nós. Entenderam bem, sim ou não? Ok. Então chegamos a este ponto. Quando alguém se encontra com Jesus, a primeira coisa que acontece nesta pessoa, quando ela encontra com Jesus, não estou falando de encontrar com religião, não estou falando de encontrar com uma denominação, não estou falando de encontrar com uma igreja, com um pastor, ou com... não. Quem encontra com Jesus, a primeira coisa que acontece é a substituição do medo pela paz. Entenderam bem? A primeira coisa que acontece é a substituição do medo pela paz. Quem vem à igreja, que procura uma igreja buscando Deus, porque ouviu uma propaganda e depois de ouvir a propaganda, vem a uma igreja e se entrega a Jesus, vamos dizer que ela venha na igreja porque está doente.
a primeira coisa que Jesus dá não é a cura, é a paz. Entende? Se alguém vem na igreja porque está sem trabalho, a primeira coisa que Deus vai dar não é abrir a porta de trabalho, é a paz. Alguém está com a família destroçada, bagunçada, arruinada, a primeira coisa que Deus vai dar não é a restauração, é a paz. Então, quem busca a Deus, a primeira coisa que recebe é a paz. E por que é assim? Porque a paz é o oposto do medo. Entenderam bem? Sim ou não? O oposto do medo não é a coragem, é a paz. Agora veja, Deus sabe dos dramas das pessoas. Cada um de nós tem os seus próprios dramas. Ele conhece as circunstâncias que nos cercam, sabe de tudo. Ele está interessado em resolver os problemas? Claro que está. Ele está interessado em colocar as coisas em ordem? Sim. Mas, eu repito, a primeira coisa que ele faz é dar paz. Lembram quando Jesus entrou no cenáculo depois da ressurreição? A turma estava dentro do cenáculo com porta trancada e Jesus entrou lá. Qual foi a primeira palavra que ele falou? Ok. Por que é que eles estavam lá dentro com a porta trancada? Como é que está registrado na Bíblia? Eles estavam lá dentro trancados por causa do medo. E quando Jesus chegou, a primeira palavra foi paz. Abraça alguém aí. Diga, quero te falar uma palavra muito séria. Diga, paz do Senhor, irmão. Receba a paz do Senhor, irmão. Receba a paz do Senhor Jesus. Tem um hino na harpa que diz: crendo em Cristo Jesus vim obter gloriosa paz, perfeita paz. Paz, paz, perfeita paz. Desde que Cristo minha alma salvou, tenho doce paz. Que número é isso? É da harpa, que número é isso? Fala aí, vocês que são antigos de igreja aí. Hã? 178. Vocês que são antigos de igreja. Vamos lá. Crendo em Cristo Jesus vim obter gloriosa paz, perfeita paz, ainda que dores aceitem meu ser, tenho doce paz, 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 gloriosa paz, 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 perfeita paz. Desde que Cristo minha alma salvou, tenho doce paz. Paz, paz, paz na alma. Então, ele tem que tirar o medo e colocar no lugar do medo a paz. E só ele faz isto. Lembram daquela mulher chamada Agar? Agar, uma moça que sofreu muito. Ela não pediu para nascer, não pediu para nascer na condição que nasceu, não pediu para nascer no lugar que nasceu. De repente, um sujeito vai para o país dela, mente, chamando a mulher de irmã. Isso arruma um problema na corte, porque o rei, o faraó, resolveu pegar aquela mulher que ele chamou de irmã para ele.
Mas aí Deus foi falar com o faraó de noite, deu uma bronca no faraó, e falou que ele devolvesse aquela mulher. Ele ainda não tinha tocado nela, porque aquele homem era profeta. Está falando do Abraão. O faraó mandou ele sumir de lá. Só que para sumir de lá ele tinha que arrumar aquele mal entendido. E o que ele deu? Ouro, prata, vestes, camelo, jumento, e servos e servas. Uma dessas servas é Agar. Ela foi morar na casa do Abraão. O tempo passou, a Sara não engravida, ela resolve colocar a Agar na cama do marido. Agar engravidou, arrumou um problema, foi expulsa, depois voltou. Primeiro fugiu, depois voltou. Na segunda vez ela foi expulsa, já com o menino grandinho, recebeu uma botija d'água, um pouquinho de pão. Ela não pediu para fazer nada daquilo. Ela está lascada da vida. De repente ela chega no deserto, coloca o menino em um lugar e se afasta do menino, tiro de um arco, não sei que distância é essa, mas talvez uns 200 metros, 100 metros, 200, não sei. Se afastou. E a Bíblia diz que ela se afastou para não ver o menino morrer. Se afastou para não ver o filho morrer. Morrer de quê? A água acabou, o pão acabou, vai morrer de sede. E o que é que mata a sede? O que é que mata a sede? Água. Então, o anjo do Senhor vai lá falar com ela. Qual foi a palavra do anjo? Não tenha medo, não temas, Agar. Deus escutou a voz do menino. Não foi a Agar que orou, foi o menino. Não sei como que foi a oração, não sei o que ele falou. O que eu sei é que o anjo falou que quem orou foi ele. Não temas, Agar, Deus ouviu a oração do menino. A primeira coisa que Deus falou para ela foi não ter medo. Quando ela entendeu que o problema não era a falta d'água, o problema era medo, ela levantou os olhos e ela viu o quê? Um poço de água. O poço estava lá, mas ela não via. E não via por quê? Porque o medo cega. Entendem? Olha para o colega, às vezes por causa do medo a gente se perde. Se perde porque não vê bem, não enxerga bem, não entende bem, e vai se perdendo. Mas quando o medo sai, para que a paz entre no lugar do medo, você começa a enxergar as coisas de outra forma. Em nome de Jesus, estenda a tua mão aí. No poder de Jesus Cristo e para a glória de Deus, aceite isto como palavra que vem de Deus para a glória de Deus, em nome de Jesus. Recebe paz no teu coração, substituindo este medo, e com a paz de Deus que excede todo entendimento, tenha o teu coração guardado, tenha o teu sentimento guardado por Cristo Jesus, para a glória de Deus, em nome do Senhor. Paz para enxergar, paz para ver, paz para ver que a solução está pertinho e você não consegue enxergar. Bom, por que Deus não resolve os problemas da gente de uma vez? É que se Ele não resolver o problema do medo, tudo vai ser paliativo. Entende?
Sem paz, a pessoa não vence o medo. Antes do pecado, não tem nenhuma menção na Bíblia sobre medo. Então, o medo sozinho se encarrega de destruir uma pessoa por dentro e por fora. O que eu estou tentando dizer para os meus irmãos é que todos os problemas são potencializados por causa do medo. Mas Jesus veio resolver o problema do medo. Nós lemos agora há pouco em Hebreus 2,14. Pela morte, ele aniquilou o que tinha o império da morte, para que colocasse em liberdade os que com medo da morte estavam sujeitos à servidão. Jesus veio resolver esse problema. Há duas vezes uma mesma frase nos evangelhos em situações diferentes. A frase foi dita por Jesus dizendo assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele falou esta frase na casa do Zaqueu, e ele falou esta frase quando ele recebeu as crianças e começou no final a proferir a parábola das 100 ovelhas. Nessas duas ocasiões ele disse o que veio fazer aqui. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Está em Mateus 18:11, está em Lucas 19:10. Significa que o propósito de Jesus foi eivado, foi calcado na compaixão de Deus por nós. Porque quando o homem errou, o medo foi lançado, e Deus não quer que a gente viva com o medo. Entende? Então, quando alguém se afasta de Deus, o inimigo lança sobre ele a semente do medo. Sempre. Lembra lá no Éden? Adão, cadê você? Onde é que você está? O que você está fazendo? Cadê você? Não estou te vendo. Aí o Adão disse: eu ouvi a tua voz no jardim e tive medo. E porque eu tive medo, eu me escondi no meio das árvores. Há um monte de gente que se esconde no meio das árvores que ele próprio cria, porque está com medo. Medo de tudo e de todos, medo de Deus. Então, quando uma pessoa se entrega a Jesus, como é o caso de vocês, se esta entrega foi a Jesus, a primeira coisa que acontece é Deus lança fora o medo. Primeira epístola de João, eu acho que é o capítulo 4, verso 15. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus está nele. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há medo, temor. Antes, o perfeito amor joga fora o medo, porque o medo tem consigo a pena, e o que tem medo não é perfeito em amor. Mas nós o amamos. Por quê? Por quê? Nós o amamos por quê, gente? Porque ele nos amou primeiro. Jesus tira o medo e coloca no lugar do medo a paz. E com a paz no lugar do medo, as coisas começam a mudar, a clarear. Porque sem paz a gente não enxerga bem as coisas, como é o caso da Agar lá. Agora, no texto que a gente leu hoje, livro de Mateus, temos uma situação muito parecida. Estavam os discípulos no barco, 12. De madrugada, verso 24,
o barco era açoitado pelas ondas. Por qual razão? Porque o vento era contrário. Mas quando chegou a quarta vigília da noite, Jesus foi para lá. E volta, meu filho. E como é que Jesus foi? Ele foi? Onde? Como é que estava o mar? Volta no verso 23. Não, verso 24. Como é que estava o mar? Como é que estava o mar, gente? E aí Jesus vem andando em cima disso aí. Ok? Verso 26. Aí os discípulos, quando viram Jesus caminhar sobre o mar, ficaram com susto, medo, se assustaram, dizendo que era um fantasma. E gritaram com o que, gente? Medo. Verso 27. Aí Jesus disse para eles assim: tenha bom ânimo, sou eu, não tenham medo. Verso 28. Respondeu Pedro: Senhor, se é o Senhor, me manda ir aí. Volta, meu filho. Me manda ir aí como? Que água? Aquela tormentosa. Jesus não acalmou a tempestade para o Pedro andar nela. Eu quero que você preste atenção nisto. A escuridão continuou no mesmo lugar, o vento continuou no mesmo lugar, as ondas continuaram do mesmo jeito, e Jesus não acalmou nada disso para o Pedro andar nela. Entenderam bem? Olha para o colega aí e diga: entendeu? Às vezes Deus não acalma nada, mas te faz andar em cima de tudo que está bagunçado. Entendeu bem? Continua lendo agora. Aí Jesus disse o quê? Disse o quê, gente? Vem. Pergunta: Jesus sabia que Pedro ia afundar ou não? Sabia ou não sabia? Sabia ou não? Então por que chamou? Guarda isto. Põe a mão no ombro de alguém. Diga: presta atenção. Quem te chamou é responsável por você. É Ele quem vai cuidar de você nessas tormentas todas. Guarda isso e nunca mais esquece. Quem te chamou é responsável por você. O Pedro agora teve o medo substituído pela paz. Mas tem um problema. O Pedro é gente. Pedro é ser humano. E ser humano não é infalível. Entendem? No meio do caminho, verso 30, ele sentiu o quê? Sentiu o quê? Presta atenção. Por que Jesus não resolveu o problema do vento para depois chamar o Pedro? Porque às vezes você tem que enfrentar a tormenta, mesmo que você balance no meio do caminho, para que você consiga superar. Chacoalha o colega e deu conta de entender? Ele sentiu o vento forte e teve, o medo voltou. Deus não sabia? Mas mesmo assim o chamou. Jeremias um dia escreveu assim: clama a mim, eu vou responder você. Eu vou anunciar para você coisas grandes e firmes que você ainda não sabe.
O segredo, irmãos, é saber a quem clamar. Quando Pedro começou a afundar, ele clamou e disse o quê? Disse o quê? Verso 31. Logo Jesus fez o quê? E fez o quê? Segurou. E disse para ele: homem de pequena fé, por que você duvidou? Verso 32. Quando subiram para o barco, acalmou o vento. Ele não podia ter acalmado o vento antes? Mas se ele tivesse acalmado o vento antes, o Pedro não teria experimentado toda aquela tormenta. Chacoalhe o colega e diga: muitas vezes Deus permite esta tormenta, e você andando em cima dela, e essa bagunça toda na vida, e isso tudo, e Ele sabe que você é ser humano. Mas, capítulo 17 de João, Jesus faz uma oração extraordinária. Ele diz para Deus assim: daqueles que o Senhor me deu, não perdi nenhum. Põe a mão no ombro do vizinho e diga: Jesus não vai perder você não. Jesus não vai perder você. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O medo não deixa a gente enxergar, mas Jesus veio substituir este medo pela paz, e às vezes nos leva ao limite, testando a nossa fé. A fé precisa de musculatura, precisa de calo, para que você não vire um mimimi de Jesus. Não me toque, não me rele, vira o beiço por qualquer coisa. Tem gente que deixa a igreja por causa da cor do uniforme. Mas quando você é submetido a estas provas, você vai ganhando calo. E não é qualquer coisa que vai te balançar, não. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afundar. Mas então eu clamei, ó filho de Davi, ele me escutou. Por isso estou aqui. Não lembro mais o resto. Não temo mais o mar, pois firme está a minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me. Isso. Então, irmãos, quando a pessoa está em Jesus, ela está completa, e estando completa, o medo não está lá. No lugar do medo está a paz. Mas na medida que a gente se afasta, é possível que a fé arrefeça, e quando essa fé diminui, o medo pode voltar. Por isso, a fé não combina com o medo. Entendem? Dar um passo de fé significa mudar o passo sem saber se tem chão embaixo. É o caso do Abraão. Qual é a prova que a Bíblia faz de que Abraão é o pai da fé? Foi porque entregou Isaac? Não. Qual foi a prova? Ele ouviu Deus dizendo: vem andar comigo para uma terra que eu não vou te contar, no meio do caminho eu falo. E ele foi. Por quê? Porque confiou no Senhor. Confia em Deus. 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 Confia em Deus.
O medo desintegra a pessoa, de modo que a pessoa já não consegue mais enfrentar os dramas que se apresentam. E tem dramas. Quando a pessoa tem medo, a pessoa se esconde da vida, se esconde das responsabilidades. Foi o caso de Adão e Eva, nós já falamos dele. O medo faz a gente se esconder. Alguns, às vezes, se escondem. E alguém pergunta: por que você está escondido? É porque eu estou com medo. Às vezes a pessoa tem medo de perder o que pensa que tem. Às vezes tem medo de não alcançar os objetivos que ele próprio traçou, sem perguntar para Deus se Deus estava de acordo. Às vezes tem medo de decepcionar alguém a quem admira, mas finge que não admira. Por trás do comportamento do medo, há uma alma angustiada, gemendo, chorando. E com medo começam as transferências de culpa. Adão, você fez uma bobagem. Não, a culpa foi dela, da mulher. Você fez uma bobagem. Não, a culpa foi da serpente. E vai botando a culpa no outro. Mas se tem uma coisa que Jesus ensinou a gente, foi: arrependei-vos. E quem se arrepende não se esconde. Chacoalhe o colega e diga: presta atenção que isso é importante. Uma vez Jesus entrou numa sinagoga, tinha um rapaz com um defeito grave, na mão. Defeito. Todo mundo via, então ele ficava escondido no canto. Quando Jesus entrou lá, Jesus viu o rapaz. E qual foi a chamada de Jesus? Vem para o meio. Isso dá nome a um trabalho que tem aqui na igreja já há uns quase 20 anos. Vem para o meio. Quando vem para o meio, todo mundo vê o defeito. Está todo mundo vendo o defeito. Ele está no meio. Aí Jesus fala para ele: estende a mão. Estende o defeito. Mostra o defeito. Quando ele estendeu a mão, estava perfeito igual a outra. É isso que o arrependimento faz. Ele pega todas as mazelas nojentas dos teus defeitos, joga tudo fora e diz: vamos começar tudo de novo agora. Entenderam bem? Está na hora de vencer o medo. Pela graça de Deus, pelo poder de Jesus Cristo, pela palavra de Deus, está na hora de você vencer o medo. Jesus ensina para a gente que a vida é mais simples do que nós pensamos. O pastor Marcelo Botelho, hoje nós oramos por ele. No dia, eu anotei hoje aqui, peguei a minha Bíblia, abri a minha Bíblia e tinha lá a anotação. No dia 10 de setembro de 2023, pastor Marcelo Botelho, pregando aqui, disse assim: Jesus faz coisas simples no meio de gente complicada. Abraço, colega aí, diga: entendeu bem? Jesus faz coisas simples no meio de gente complicada. A gente é tudo complicado, todos nós somos, mas Jesus faz coisas simples no meio de gente complicada. Quem ouve Jesus e descobre o sentido da vida, vive em paz. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. A paz guarda. Mas está no meio de uma tormenta. Tá. Mas a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Colossenses capítulo 3, verso 2. Colossenses 3, 2.
Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Por quê? Leia. Olha para o colega e diga: quem já morreu não tem mais medo de morrer. Diga: quem já morreu não precisa ter medo de morrer. Nós morremos. Está escrito que nós fomos crucificados com Ele. Está escrito que nós fomos sepultados com Ele pelo batismo. A gente já morreu e foi sepultado, está com medo de quê? A nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Por isso que cristão, em países onde é proibido falar de Jesus Cristo, dizem assim: nega Jesus ou morre. Ele dá uma risadinha e diz: eu estou na mão de Jesus, se você me matar agora, vai só apressar a minha chegada lá. Na Sibéria, quando os crentes, na implantação do comunismo, você que gosta desse povo aí, quando implantou o comunismo, a turma começou a perseguir os crentes. Na Coreia do Norte, em todo quanto é lugar. Na Rússia, mandava para a Sibéria, tirava a roupa da turma e botava num trem gelado para ir para a Sibéria. Na estação, em vez dos crentes ficar lamentando: ah, Senhor, eu te sirvo, e agora o que o inimigo está fazendo? Nenhum dizia isso. Eles cantavam: quando lá do céu descendo, para os seus Jesus voltar. E o clarim de Deus a todos proclamar que chegou o grande dia do triunfar do meu Deus. Eu por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Chacoalha o colega e diz: está com medo de quê? Está previsto que vem tribulação por aí, que vem angústia por aí, que vem perseguição por aí, que vem um montão de coisa por aí, mas a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Paulo vai longe dizendo: porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem largura, nem profundidade, nem qualquer coisa dessa nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada nos separará do amor de Cristo. Então, a pessoa que vive prisioneira do medo, quando ela se entrega a Jesus, Jesus tira o medo. E aí, ele não vai entrar mais numa batalha contra a enfermidade com aquela cara de coitadinho. Lip Hard, quem lembra? Lembra? Hiena e o leão. A hiena gritava assim: ó dia, ó céus, ó azar. Tem gente que entra nas batalhas desse jeito. Chacoalha o vizinho aí e diga: ergue a cabeça, rapaz, ergue a cabeça, enfrenta de cabeça erguida, coragem, coragem, coragem. Levanta a mão e diga: eu recebo paz de Deus e vou enfrentar com paz, e Deus vai me dar vitória, Deus vai me dar vitória. Aleluia. Vença todo medo em Cristo. Com medo você já é derrotado antes mesmo de entrar na batalha. Mas com paz no coração, você vai enfrentar o que tiver que enfrentar, porque sabe que você não está sozinho. Isaías, ou é 43:2 ou é 42:3, e agora eu já não lembro.
43, 2. Leia lá. Volta lá, segunda linha, a última frase da segunda linha. Segunda frase da segunda linha. Estarei. Bom, a primeira palavra é quando. Não está dizendo se passar, está dizendo quando passar. Olha para o colega e diz: você entende o que é isso? Quando passar pela água, eu vou estar junto com você. Quando passar pelo rio, também vou estar junto com você. Ele não vai te engolir, não. Quando passar pelo fogo, eu vou lá também. Vou estar lá junto. Olha para o colega e diga: má notícia. Diga: má notícia. Às vezes tem que passar. Boa notícia. Você nunca vai passar sozinho. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Verso 4: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Jesus sempre vai estar com a gente. E eu quero terminar, por conta da hora, queria ter mais tempo, mas lendo uma profecia de Deus pelo ministério do profeta Ageu. Vai lá na Bíblia, Ageu capítulo 2, versos 6, 7, 8 e 9. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra e o mar e a terra seca. E farei tremer todas as nações e virá o desejado de todas as nações. E encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro. Deus está te respondendo, presta atenção. Minha é a prata, meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Agora leiam lá: e neste lugar darei, e neste lugar darei, e neste lugar darei. Quem disse isso? O Senhor dos Exércitos. Abraça o vizinho e diga: você está na casa de Deus, e Ele está dizendo que dá paz para você. Ele te dá paz. Estende a mão bonitinha, igual assembleiano, vai, assim ó, diga: paz do Senhor, irmão. Paz do Senhor, irmão. Nós saudamos um ao outro dizendo: paz do Senhor, irmão. Paz do Senhor. Recebe paz de Deus. Recebe paz de Deus. Recebe paz de Deus. E com a paz de Deus, rompa, vença, avance, vamos adiante. Deus não vai nos deixar. Filipenses, falei que ia só ler aquele, mas vou ler. Filipenses capítulo 4, verso 5, 6 e 7. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos, pois por coisa alguma. Olha para o colega, faz uma cara de inteligente, diz: calma, não fique inquieto. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graça. Para de ficar o tempo todo reclamando. Ações de graças.
Agora leia isso bem forte, com toda a força da sua alma, leia. Paz do Senhor. Se eu puder te dar um conselho de pastor. Ao chegar em sua casa, no seu lugar, dobre os seus joelhos, converse com Ele, peça que Ele te ajude e que Ele substitua todo o medo pela paz que excede todo o entendimento. E se você pode acreditar, se você puder acreditar, o eterno Deus que me constituiu pastor e me trouxe para servir a Ele aqui com vocês, quer que você saiba que Ele está com a mão estendida, dando paz a você. Em nome e para a glória de Jesus, é a palavra de Deus. Glória a Deus.